Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje a gente tá completando 70 episódios! Parabéns pra nós! Parabéns pra nós, merecemos! Olha, foi muito sacrifício chegar até aqui. Muita felicidade também. 70 episódios. 70 é muita coisa, hein? E muita gente incrível passando por esse lugar aqui. Muitas entrevistas, a gente aprendeu tanto. E rumo ao 100º episódio, né, Paty? Por favor, eu quero que chegue no 100º e logo. Vamos lá. atingir logo. Amém. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu acho muito engraçado. Vou até vou te jogar uma pergunta. Porque quando a gente pensa a falta de desejo sexual das mulheres, a gente liga isso muito à idade, ao parceiro. E isso, muitas vezes, não está relacionado a isso. E sim, à agenda, a essa vida moderna que a gente vive hoje. Você já parou pra pensar nisso, Paty? Não parei pra pensar muito, não. Mas eu acho que hoje a gente vai conseguir esclarecer bastante coisa, né? Que a gente vai conversar com a psicóloga clínica Karina Brum. Ela tem mais de 10 anos de experiência na área. Ela fala de autoconhecimento e, principalmente, bem-estar sexual, né? Que é o grande tema aqui hoje do nosso podcast. Karina, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço. Espero que vocês se divirtam. Eu tenho certeza. É um tema que eu gosto muito. Eu acho muito importante, inclusive fundamental para nós mulheres, que a gente fale mais, que isso não seja um tabu, que ainda a gente vê nos dias de hoje, que ainda é visto com certo tabu por algumas mulheres. E eu vou começar falando exatamente sobre isso. Você tem um termo que você utiliza, inclusive na nossa reunião, nas nossas conversas, que você falou que o sexo, ele deixou de ser uma obrigação e ele passou a ser uma consequência. Eu queria que você te jogasse essa pergunta para você explicar para mim o que seria isso. Eu posso explicar. Mas antes, parabéns, né? Por esse episódio que vai ser incrível. Obrigada. Que venha ao 100º mesmo. Amém! Enquanto psicóloga clínica e sexóloga, eu acredito no seguinte. Hoje em dia, a mulher ela precisa de uma relação que envolva o equilíbrio emocional. Não é só sobre desejo, libido, hormônios em dia ou financeiro ok. Não, é o todo. Ela precisa estar se sentindo bem. Então, o termo em si, a gente até usa o sex care, né? Que é a saúde mental junto com a sexualidade. Quando ambas estão em harmonia, né? E as pessoas sempre falam assim, mas Karina, é impossível ficar em harmonia. Não, é possível sim. A gente só tem que aprender a planejar. A gente planeja tanta coisa. E isso é essa sensação de tranquilidade, de que alcançamos o lugar. Não é só a questão de sentir vontade. É complexo, é muito mais complexo, né? Então, eu penso assim, quando a mulher chega no consultório, geralmente, ela vem com problemas muito pontuais. E realmente, idade, menopausa, filhos. Nós estamos vivendo uma geração de mulheres que estão mais autônomas, se divorciando e recomeçando a vida. E sexo é deixado lá para trás, né? Não é importante para ela. E na nossa fisiologia, no equilíbrio biopsicossocial, sexual e espiritual, precisa sim ter aí uma fonte de dopamina, de serotonina, que é o que acontece quando nós temos aí os nossos orgasmos, né? Por isso que eu ainda brinco que tem orgasmos múltiplos, amém. Amém. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Essa falta também, né, de desejo dessas mulheres que chegam já nas clínicas, muitas vezes com a menopausa, que já é um fator também que diminui, eu acredito. Tem um pouco de relação, muitas vezes, até com o termo que você usa da obrigação, da mulher ter entendido o sexo por muito tempo como uma coisa de obrigação? Sim. Culturalmente falando, é meio que difícil acreditar que a gente não tem esse resquício, né, nos nossos comportamentos. A gente adquire de
vós, mães, tias, né? Elas passam de alguma forma. Então, a mulher, ela atrelou que o sexo seria recompensa. Então, uma recompensa. Tanto é que isso traz muito problema mesmo. Principalmente para ela, né? Sexo não deve ser recompensa. E o desejo, ele não nasce num botão. Você aperta e ele funciona. Ele é o todo, é o dia a dia. Tanto é que eu sempre brinco, eu falo assim, gente, às vezes você acorda de manhã, se planeja toda. Eu vou depilar, eu vou no salão, eu vou fazer isso. Tudo pensando naquela noite legal que você quer ter com seu crushzinho. Mas no meio do dia aconteceu algum BO no trabalho, ou alguma coisa com seu pet. Esse desejo, que deveria, né, ser mantido, não, ele para. A mulher, ela ativa o lado, né, dela de cuidado. Eu vou cuidar disso. Só que isso gera cortisol. E isso gerou cortisol. Você vai chegar em casa, você quer terminar o que você tem que fazer. Aí aquele pensamento de manhã já não vai funcionar mais, né? Então, sim, ainda existe essa carga que a mulher acredita que o sexo, além de ser uma recompensa, é uma ferramenta que ela precisa ter. Ela se sente obrigada a fazer, né? E hoje em dia, uma das funções que o sexólogo tem é explicar como que isso mudou. Que é para ela aceitar isso, não é para ela ter medo de aceitar. Exemplo, quando as mulheres entram na menopausa, sempre tem esse assunto de ela não tem mais tesão, ela não sente mais vontade. Não, ela sente. Só que o corpo dela tá gritando, pedindo ajuda. Porque fica mais sensível, é diferente, muda a situação, né? Situação que eu digo assim, quando você se olha, né? Algumas ganham peso, algumas ficam com dores por causa de retenção de líquido, mau humor, né? O sexo para ela, literalmente, nesse caso, vai ser só ferramenta mesmo, e se for o caso, de troca, entendeu? E isso não é legal nunca. A mulher tem que gostar de fazer sexo porque ela gosta, né? E tem como ser assim. Só basta ela entender que hoje ela tem esse poder de escolha. Não precisa mais fazer por obrigação como eram as coisas no passado, né? Mas é uma reeducação, é um processo de reelaboração e reeducação dessa mulher. Perfeito. Várias perguntas surgiram agora na minha cabeça, mas eu vou com calma, eu vou aos poucos para não te encher de perguntas de uma vez. Aqui eu quero que você entre um pouco mais no sex care. Certo. Eu quero que você explique um pouco mais para o pessoal de casa que está acompanhando a gente o que é de fato e como isso... o que as pessoas precisam ouvir sobre o sex care agora, neste momento aqui, assistindo a gente. Tá. O sex care, ele é um termo que acopla saúde mental e a sexualidade. As pessoas confundem muito sexo com sexualidade. Tá? Sexo, literalmente, é o ato biológico. A mulher, em tese, tem que estar pronta, fisiologicamente falando. E a sexualidade é como ela interpreta os desejos para chegar no fim, que é o sexo. Então, o que é isso, em miúdos? Se ela gosta de ser tocada, beijada, abraçada, mordida, cheirada, se ela gosta de receber massagem ou não. Isso é sexualidade. Por quê? Porque está aí atrelada com os nossos sentidos sensoriais. Então, tem muita mulher que fala, nossa, eu adoro ouvir a voz da pessoa. Não, cheiro, pronto, né? O toque, aquela pegada. Isso são expressões da sexualidade. Quando a gente fala sex care, é porque a saúde mental, ela precisa estar em dia. O que engloba isso? São as emoções, né? A mulher, hoje em dia, ela não aceita mais do mesmo, ela não quer mais isso. Não quer aquela história de horário, programação. Não, à noite, quando chegar, for dormir, acontece, né? E na cama. Não, ela quer a sedução, ela quer a construção, né? E nós fazemos isso, só que a gente faz isso para conquistar. Na época da conquista, eu nunca vi tanto esforço, que eu acho lindo. Tanto é que é a minha briga, então continua. Não para, não é só assim, conquistei, casou, eba, né? Parece que ganhou um troféu. Não, você tem que fazer por onde?
isso faz com que você se sinta melhor também. Porque você vai provocando a pessoa, você vai estimulando. Isso faz parte da sexualidade. E o sex care tá nessa área. A mulher, quando ela se conhece, por isso que eu falo, terapia não é uma coisa de doido, né? Não, puta merda, vou no terapeuta, eu tô doido. Vou no psiquiatra, então me interna. Não, não é. É sobre você saber lidar com as suas emoções. Porque, eu não sei vocês, mas eu não vim dessa geração aonde me ensinaram a lidar com as minhas emoções. Aqui tá tudo igual, tá tudo igual. Não é mesmo? É. Tipo, engole o choro, meu bem, só Aham. vai. Então, a mulher escutou isso desde muito cedo. Hoje eu dou um exemplo simples. Eu não sei se vocês têm irmãos, mas a mulher, a gente, quando criança, aprendeu a se vestir sozinha. Eu não me recordo da minha mãe ter falado assim, põe aquela blusinha tal cor e shortinho tal cor, filha. Eu tinha que saber qual roupa eu tinha que usar, tá? Os meninos geralmente não têm isso, não. A mãe veste. Ou a mãe veste, ou ela deixa em cima da cama a roupinha para ele vestir. Eu falo que daí, o exemplo pode parecer tosco, mas é por aí mesmo que a gente evolui enquanto sexualidade. O estar pronto. O ser prático, né? E hoje em dia, a educação parental é justamente proposto. O menino tem que saber se vestir sozinho, a menina também. Ser funcional faz parte da saúde mental. Não é aquela história, mulheres limpam casa e o cara tira o lixo, né? Eu acho muito bom. Nossa, que bom que ele faz isso. Não é para parar de fazer, mas não é para fazer o mínimo o resto da vida. Se você mora com aquela pessoa, você divide o ambiente com ela, use o seu ponto forte. Ela também vai usar o dela. Isso faz parte da saúde mental. Uma mulher cansada, que tem, 5 turnos, 5 é exagero, mas tem muita mulher que sai de casa às 7 da manhã e volta às 10 da noite. Aí chega em casa, tem que lavar, passar, cozinhar, enquanto o parceiro... Chegou faz tempo em casa? Já chegou faz tempo em casa ou já deu a janta para as crianças. Que coisa, que bom que ele ajuda. Mas é pouco. É pouco. E isso constitui o sex care. A mulher precisa ter mais espaço também para sentir, né? Ela não se dá o direito de sentir Não dá cansaço. nem tempo Não de dá. pensar em nada, porque você tá cansada do dia, você ainda teve que limpar a casa e tem que preocupar com o filho, né? Eu não tenho filho, mas enfim, também não sou casada, mas eu imagino, né? Mas é uma Mas você tem pet? Porque pet é quase isso Sim. também. É. E é uma Exatamente. sobrecarga, né? A mulher, ela fica sobrecarregada. Como que ela vai ter desejo se ela está sobrecarregada? Como que ela vai pensar em sexo se ela está sobrecarregada pensando em um monte de coisa? Porque tem um adulto que não é funcional do lado dela, praticamente fazendo funções de outro filho. Sim. Por mais que existam, né, pessoas que conseguem executar a função dele, ainda vivemos num país patriarcal, então ainda temos muitos homens nesse ritmo. Mas eu acredito muito que está sendo desconstruído e tem uma galera trabalhando fortemente em cima. Mas sim, aí vem um trabalho junto com o sex care. A mulher não precisa dar conta de tudo, ela não é Mulher Maravilha, ela não tem que fazer tudo sozinha, porque nós somos ensinadas a isso também. Você tem que ser uma ótima mãe, você tem que ser uma ótima profissional. Uma esposa sensacional. Gente, eu não sei aonde que está escrito isso, porque nem na Bíblia tem, entendeu? Que tem que ser perfeita, né? Que tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Ai, que lindo, se fosse verdade. Não dá. A gente é um ser humano, não dá, né? Então, a mulher, ela precisa também entender que ela pode tirar os minutinhos tranquilo. Mas eu tenho um filho, Karina. Tá, ok, eu sei, né? Mas, então... ensine seu filho, brinque com ele para ele ficar quietinho, por 5 minutos que seja. E aí é onde a gente fala de rede de apoio, né? A rede de apoio não é só parente. Isso acontece muito, até com mulheres que estão aí. Puxa, eu tenho uma amiga aqui em São Paulo que ela teve bebê e a gente conversando sobre isso. Eu fui na casa para ver ela, a criança também, claro. Mas o que eu fiz? Eu fiquei com a criança para ela tomar banho, para ela comer. Ela foi se trocar, foi arrumar. Ela ficou 40 minutos. Quando ela viu que ela ficou 40 minutos sem a criança, ela saiu do quarto com o olho cheio de lágrima. Karina, desculpa. Eu falei, desculpa de quê?
Não, porque eu fui me arrumar e fazia tempo que eu não tomava um banho demorado. Eu falei, não, peça desculpa. A vida é assim, é por isso que eu tô aqui. A criança, se chorar, eu vou dar um jeito. Fica tranquilo. E a criança nem deu trabalho. Imagina, recém-nascida. Mas é sobre isso. As pessoas vão para ver o bebê. E aquela mãe tá cansada. Mas a mulher também, aí vem um puxão de orelha. A mulher também se coloca nesse lugar com muita facilidade. E ela fala, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Nossa, essa frase a gente usa demais, tanto no trabalho, na vida pessoal, tudo, tudo. Qual é o meu desespero com essa frase? Se você é empresária e um dia adoece, você vai ficar no hospital. Quando você voltar, a empresa vai estar lá, funcionando. Vão arranjar alguém para te substituir, nem que seja temporariamente. Somos substituíveis. Então, a gente não pode esquecer de cuidar dessa parte. Então, fazer terapia é para autoconhecimento, para você saber se proteger, para você saber reagir às emoções, né? Para você saber aonde você pode se sentir segura para poder falar algo, né? Para não sair contando para todo mundo que você sente, ou para simplesmente o oposto, né? Não Se vou fecha. contar, porque, nossa, se eu falar, o que vão pensar de mim? Né? Que você é uma mulher, tá cansada, é isso. Né? E o sex care é isso. É esse combo todo, entendeu? Onde a mulher precisa entender que a saúde mental, ela é tão valiosa quanto a saúde sexual dela. É o que a gente fala de sexual wellness. É o todo, é o bem-estar, a qualidade de vida, né? É você ter prazer. Né? Gente, eu posso... Por exemplo, a história de prazer, existem pesquisas que falam, né? As mulheres, elas têm preguiça. Às vezes, elas não chegam ao prazer, estão quase chegando, mas não chega. Por quê? Porque realmente perdeu ali o ritmo, né? O parceiro também se desconectou, e aí ela não chega no prazer dela. Ah, mas está tudo bem. Amanhã é outro dia, e não tá tudo bem. E isso é muito comum, né? Talvez até quando eu fale assim, as pessoas falam, nossa, mas a vida que ela está pensando que a mulher tem que ter é muito fácil. Não, não é. Mas a gente tem que aprender a também exigir isso. Pouquíssimas vezes você escuta um homem falar que ele não chegou ao prazer dele numa relação íntima. Nossa. A não ser que ele tenha falhado ou, sei lá, tomou algum remédio que retardou demais. Mas a parcela é muito pequena. Agora, o que eu escuto de mulher que fala que não faz... Karina, não, eu só queria deixar ele feliz. Não, terminou, tá ótimo, preciso dormir, amanhã tem que acordar cedo. E isso Isso é uma desconexão total, né? é uma É muito insanidade. comum. Muito comum. Tipo assim, ai, vai, faz logo isso daí, eu quero dormir, acabou. Não, e fora que... Então, às vezes a mulher tá tão irritada, coitada, que ela tá tão cansada, que ela verbaliza isso em voz alta. Na cabeça dela, ela falou pra ela, entendeu? Mas ela fala... Eu falo isso porque, assim, eu atendo o casal. O rapaz, uma vez, falou assim pra mim, Karina, eu estou muito triste, porque ela falou isso e desmentiu na minha cara, disse que não disse. E ela falou, Karina, eu pensei, mas eu não imaginei que eu tivesse verbalizado. Faz logo isso daí. Tipo assim, não, ela falou, vamos, amanhã tem que acordar cedo. Eu falei, tá, acabou. Acabou a graça. Coitadinho. Na hora. Quem deu dó Dá dele, dó, gente? dá dó. Deu Porque- dó dele. E assim, não que ele fosse, assim, culpado de alguma coisa, mas ele falou, cara, eu devo ser muito ruim mesmo. Porque aí mexe no ego masculino Ai, sim. também. Ah, o homem Sim, tem é que outra sofrer um pouquinho também. De vez em Olha, quando. mulheres. Reparação. Para com isso. Não, eu falo que tem pessoas e pessoas, né, mas é complicado. E eu falo assim, ouvir isso deve ser péssimo. Agora, dizer, isso tem muito mais fundo, né? Exato. Quando você fala sobre isso. E é uma coisa que me preocupa. Por que me preocupa? A base química por trás. O que me deixa muito preocupada, porque as disfunções sexuais, elas acontecem justamente por causa disso. E é isso, então, Andréa. Nós estamos em todas as redes, tá? Não deixem de seguir a gente. Nós estamos no... Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Então, por favor, já pode ir para as outras redes lá, curtir, seguir a gente. E é isso. Nós finalizamos aqui essa gravação maravilhosa. 70º?
70º 70º. episódio com essa participação super especial. Foi maravilhoso. Muito obrigada, gente. Beijo, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.